E o Espaço Mix está no ar. Hoje eu recebo um ator que tem uma história que se confunde com a história do teatro brasileiro e da televisão. São tantos personagens que com certeza algum já te cativou. Juca de Oliveira, seja bem-vindo ao programa. Eu é que estou felicíssimo de estar aqui com você, Fabrício. Você está em cartaz aí com o Rei Lear, né? Ele é um texto do Shakespeare. Você já brincou com Shakespeare outras vezes também, em outras épocas. Para um ator estar em contato com este autor, que particularidade que isso tem? Bom, primeiro que Shakespeare é o mais importante escritor de teatro da história da humanidade. É considerado o único. Algumas tragédias, algumas comédias do Shakespeare são consideradas as melhores obras que jamais se escreveram. E o Rei Lear, por acaso, é considerado, pelo menos pelo Peter Brook e por os outros especialistas em Shakespeare, a mais importante e a mais difícil obra shakespeariana. Então, o grande sonho de cada ator, desde que ele entra, no meu caso, que entrei para uma escola dramática, que pensei em me transformar em ator, o grande sonho é Shakespeare. Meu nome é Lear, Rei Lear. Minha história começa com um gesto de grandeza. Pisar no palco, o que significa? Pisar no palco, eu sempre achei que pisar no palco é uma imensa responsabilidade. Por que é uma imensa responsabilidade? O palco é diferente de outras expressões artísticas. O teatro nasceu da religiosidade, nasceu do mito, a mitologia que comanda o teatro. As pessoas, o primeiro ator foi o primeiro sacerdote. Esse é o primeiro ator, na antiguidade, aquele sacerdote que fazia a pregação, o pajé da tribo é o primeiro ator. E o público, ele vai ao teatro exatamente como vai a um templo. Se não dás à natureza humana mais do que o necessário, a vida do homem é semelhante à de um animal. Você fez parte do TBC, Teatro Brasileiro da Comédia, e do Teatro de Arena. Olha o que eu quero saber, quais eram as divergências entre as ideias, os ideais desses dois teatros, desses dois núcleos? Bom, havia uma diferença interessante. O Teatro Brasileiro de Comédia era um teatro, digamos, de uma tradição mais antiga, né? Enquanto a tradição aqui seria uma tradição mais de representação francesa, apesar de serem os italianos presentes, que é o paradoxo do comediante, o de Diderot, que é mais ou menos a obra fundamental dos atores dessa escola. Ou seja, é uma escola em que você não entra totalmente na personagem. Você não vive a personagem no âmago dela, você não sofre com ela. O Arena não, no Arena nós já fazíamos o teatro, nós já fazíamos Stanislavski. Era a nossa base, era uma coisa infinitamente mais visceral, de viver o teatro. E era também, qual é a outra diferença fundamental? Era a temática. Por exemplo, começou com Guarnieri no Eles Não Usam Black Tie. Pela primeira vez na história do teatro brasileiro se colocou um operário no palco. Nós falávamos sobre greve. Eram operários comunistas, pertencentes ao Partido Comunista. Uma coisa que nunca ninguém tinha ouvido falar no Brasil. Hoje, estar na novela das 8, por exemplo, pode ser o ponto máximo ou até mesmo o objetivo de vários jovens atores. Quando você era um jovem ator, o que era o maior desejo? Qual que era a ânsia dos atores? Bom, naquela época a televisão, nós nem sonhávamos em fazer televisão, Exatamente. Nem queríamos em fazer televisão. Qual que era a ambição? A ambição era o teatro. Era você... Quais eram os modelos? Os modelos eram Paulo Otran, entende? Era Sérgio Cardoso. Mesmo que não tínhamos propostas assim muito boas da Excelsior, da Tupi, a gente fala, não, imagina você. A gente vivia miseravelmente. Miseravelmente. Eu cheguei a dormir no Teatro de Arena sobre o banco do teatro, não numa salinha, no banco. Nós éramos todos do Partido Comunista, do Arena. Então nós fomos literalmente proibidos, depois do golpe,
porque as peças sofriam censura absoluta, eram todas peças sociais. Então, os autores de teatro, Dias Gomes, Guarneri, Vianinha, os principais, eles não tinham uma forma de existir profissionalmente porque as peças eram literalmente proibidas. Então, eles encontraram uma forma de existência profissional na televisão. E na esteira dos autores, acabaram indo os atores que eram perseguidos politicamente trabalhar, e lá fomos nós todos para lá. Você já ajudou a contar, né, que vocês foram para a televisão exatamente porque tinha se fechado o cerco no teatro, né? Exato. E eu contei aqui que de 64 até 67, você fez simplesmente 9 novelas. 9 novelas em 3 anos. E aí surge uma coisa na sua vida de novo, que é o papel do galã. Exatamente. Não, foi... Houve uma época, eu entrei em 64, fui fazendo coisa, de repente eu fiz o Nino Italianinho. Nino Italianinho é uma novela da televisão Tupi, que foi uma das mais vistas no Brasil, porque naquela época a audiência não é como hoje, 23%, 32%, era 98%. E você aproveitou essa coisa do galã? Tinha coisa a se aproveitar disso? Não, eu sempre tive uma visão muito crítica a respeito, e uma visão realista a respeito do que significa a visibilidade, né? Outro dia eu vi uma entrevista muito curiosa de uma colega em que ela dizia assim, não, porque eu fui à casa dos meus pais, apesar de eu ser celebridade, eu me dou muito bem com os vizinhos e tudo, porque aí... Não, porque, você veja, uma celebridade tem sempre... Então a pessoa... Não existe celebridade, você entende? Celebridade é quando o Pavarotti dá 9 doses de peito na filha do regimento em São Francisco, em 1972. Aí ele é uma celebridade porque ele é o maior cantor do mundo. Sim. Celebridade é quando o Marlon Brando diz Estela, Estela, né? Com a Tallulah Bankhead fazendo o bonde chamar o Desejo, e ele se torna maior a todo mundo. Aí ele é uma celebridade. Então você tem que ter cuidado para você cuidar com a sua visibilidade. Não, porque eu sou alguém. Você não é ninguém. Você tem que ter a capacidade, você tem que ter a inteligência, a sensibilidade de ter consciência de quem você é na comparação com o que existe de genial. Eu sei que o seu pai, no início, ele não aceitou muito bem a história de você ser ator, porque ele esperava que você fosse um advogado, né? Exatamente. Até mesmo para poder ajudar financeiramente a família, né? Algum momento ele te abençoou como ator? Não, foi uma coisa extraordinária. Um belo dia, eu estava fazendo A Semente do Guarneri, que era a minha primeira peça profissional, já tinha feito 3 anos de escola dramática. Estou fazendo A Semente do Guarneri, com Léo Vilar, Clé Diáconis, Jean Francisco Guarneri e tudo. E quando termina, eu saio e de repente vejo meu pai. Meu pai vem de São Roque, não podia imaginar meu pai, digamos, 11 horas da noite, em São Paulo. Não funcionava, porque como é que ele tinha que pegar Sorocabana, pegar um trem para cá, voltar, onde é que ele ia? E de repente eu saio e vejo meu pai. Falei, não pode ser meu pai. Aí vejo ele, e era ele. Eu falei, oi pai, tudo bom? Tudo bom. O senhor veio ver o espetáculo? Ele falou, vim. E aí, gostou? Gostei. Bom, eu vou indo. Mas você não quer? Não, tem que pegar o trem. E foi embora. E foi uma espécie de reconciliação comigo. Daí para frente as coisas melhoraram. Que personagem seu, ele poderia fazer diferença real no mundo, positivamente, se ele fosse humanificado? Bom, eu vou ser extremamente presunçoso. Acho que todas as personagens que todos os atores fazem contribuem para uma melhora do mundo, de uma forma ou de outra. Sem palavras. Então, obrigado. Obrigado por tudo, obrigado pela
Obrigado pela paciência. Obrigado, eu. E se você quiser rever essa entrevista, é só você entrar lá no YouTube, /programa Espaço Mix. Na próxima terça-feira eu trago mais gente muito bacana e cheia de coisa boa para distribuir para vocês. Até a próxima. Tchau.